Gente, acabou aquela história de dizer, você ficou em matéria tal, não sei o que, pois eu vou punir, vou te deixar de castigo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mãezinha, a história mudou de figura. Não é bem assim, né? A gente tem que conversar totalmente diferente. Olha, o Bruno, ele ficou... Será que eu posso falar, filho? Não sei se eu posso falar. Não tem nada, não. Meu filho é tranquilo. Ele ficou bem pouquinho, né? Décimos. Mas ficou de recuperação. Sim. E aí eu falei, de boa, filho. Vai dar tudo certo. E nem que tivesse ficado em outras matérias, não tem problema. A gente conversa e tudo. Eu sei que foi difícil, foi um ano difícil. Ou às vezes nem é. Mas ele sabe das dificuldades dele, né? A gente sabe das dificuldades, muitas vezes, que o filho da gente passa. E às vezes você quer que seu filho passe de ano, mas será que teu filho tá sabendo de alguma coisa? Será que ele aprendeu alguma coisa? Aí hoje a nossa psicopedagoga vai nos ajudar trazendo dicas. Se teu filho tá passando por uma situação difícil agora, no final do ano de recuperação, como que você pode ajudar teu filho? Punir não é a palavra certa. Não. Primeiramente, agradecer, né? Seja Tá aqui, é sempre uma honra, você é maravilhosa. Com saudade de você. Tinha que terminar o final de ano trazendo a nossa psicopedagoga. Adoro. Né? Então, assim, primeiro passo que eu sempre costumo dizer é que é para as famílias não se assustarem com o resultado do final do ano e também não amedrontarem as crianças, adolescentes ou até mesmo o pré-adulto ali que está na universidade também pode vir a ficar de recuperação. Chegou na faculdade, é tudo de primeira, né? Sim. E assim, quando chega nesse final de ano, chega o resultado do que a gente viu durante o ano. O que a gente aprendeu, como a gente teve esse conhecimento adquirido. Na vida real, entre aspas, a gente não tem essa recuperação. A gente tem a nossa autorreflexão, a nossa autopercepção. Nas instâncias educacionais, escola, faculdade, a gente tem essa recuperação. E ela não deve ser vista de forma negativa, e sim como uma oportunidade de recuperar uma nota que eu não atingi. Por quê? Porque as provas, elas não avaliam o indivíduo por completo. Uma vez que eu não sei qual vai ser o conteúdo que vai ser cair naquela prova. Por exemplo, a gente tem um alto índice de média baixa nas disciplinas de matemática, de português, devido à compreensão daquele aluno àquele conteúdo. Então, eu não sei como eu vou ser contemplado naquele conteúdo. Então, tem a média, tem a avaliação e tem um desempenho, que pode ser médio, alto ou muito baixo. E aí te leva à recuperação. O primeiro ponto que a família deve fazer para ajudar é acolher. Vai chegar de recuperação, então vamos acolher, vamos entender por que estamos de recuperação. Vamos conversar com os docentes para compreender o que gerou essa recuperação. Vamos também entender como eu estudei, o que eu fiz para estar nesse lugar. Nossa, você falou sobre várias situações. De repente não foi a disciplina, não foi a nota da matéria, mas foi uma aula que você faltou. Foi uma oportunidade que você não teve de aprender melhor. Sim. Foi a sua própria disciplina dentro da sala de aula. Exatamente, né? porque será que você estava ali? São vários contextos que te levam à recuperação. Sim. Né? Então, assim, são várias notas que eu tenho que somar para ter uma média no final do ano. Né? Então, será que eu fui pedagogicamente, didaticamente contemplado? Né? Então, será que a culpa é 100% do aluno? Será que a culpa é 100% do professor? Será que a culpa é 100% da escola? Então, a gente precisa fazer uma porcentagem de uma análise de todo o contexto para eu poder entender e ter uma boa recuperação dessa minha nota. Não é o fim do mundo. Não. A palavra recuperação é justamente para que você recupere, para que você se organize e para que você realmente chegue neste final do ano dizendo, poxa, passei de ano. Sim. Passei por uma dificuldadezinha ali, mas passei de ano. Claro, a verdade é que a gente precisa parar de enxergar a recuperação como algo 100% negativo. Sim. É claro que a gente tem que ter a média atingida,
tem que ser observado isso com muito detalhe. Você tem que ter essas médias, essas pontuações, porque são exigências das instâncias educacionais, mas você precisa também pensar além da nota. O que eu aprendi? O que eu vou levar desse conteúdo para a minha vida pessoal? É porque para a vida pessoal você vai ter problemas se você não tirar proveito de tudo aquilo que você está aprendendo ali ainda nessa juventude, né? Porque na escola, na vida real, não tem a recuperação, né? Ou é ou não é. Então, assim, a gente tem essa oportunidade de recuperar essa nota e a gente precisa enxergar. Bom, esse ano eu fiquei de recuperação, mas no ano que vem eu vou me esforçar. Para que eu passe direto aprendendo de fato. Sim. Eu queria que você passasse umas dicas para as mães que estão assistindo o nosso programa de como elas podem, por exemplo, por uma recuperação dessa, não é o fim do mundo, não vamos falar de punição, mas a gente pode falar, como você mesmo diz, da disciplina, da organização, do cuidado, do zelo. O que eu não fiz no ano passado, que se eu tivesse feito, no caso agora 24, pensando já em 2025, e que eu logo de início eu possa fazer. Por exemplo, me organizar mais, procurar horários que eu não dava tanta atenção, Sim. faltas de aula. Quer dizer, como a mãe pode ajudar esse jovem, essa criança, não punindo, mas de uma certa forma disciplinando ou tentando dialogar e saber o que aconteceu para que ele tenha chegado também, porque às vezes falta uma conversinha. Falta, né? Sim, com certeza. Primeiro a gente precisa identificar se essa criança, se esse adolescente, se esse adulto, eles estão conscientes do que é uma recuperação, do que é aprender, para que eu aprendo. Isso é um conceito que a gente chama de metacognição. Eu estudo e eu aprendo sobre o que eu sei. Então, isso é uma metacognição relacionada ao que eu sei. Primeiro, trazer a consciência. Eu sei, eu não sei, eu aprendi, eu não aprendi. Segundo, organizar o meu conteúdo, organizar o meu ambiente de estudo. Como eu posso estar organizando, né? A partir do momento que eu seleciono na minha casa, no meu quarto, um espaço para eu poder realizar o meu estudo. Então, uma escrivania, uma mesa. Se eu me distraio com facilidade, eu vou passar a utilizar a colocar na minha escrivania somente aquilo que eu vou precisar para estudar. São canetas, são lápis, são diversas coisas que eu preciso, são pop-its. E também eu preciso conhecer quais são as minhas dificuldades. Qual é a disciplina que eu tenho dificuldade? Eu, por exemplo, tinha dificuldade em matemática. Sim. Então, eu tinha que especializar mais, estudar mais, buscar mais o ensino da matemática. Porque, de certa forma, a matemática ainda é um tabu, é difícil ainda hoje. Então, eu tinha que me esforçar mais, eu tinha que praticar mais os conceitos básicos da matemática. Isso vale também na hora que eu vou me organizar para prevenir uma futura recuperação. Eu tenho que saber quais são os conteúdos que eu estou em déficit. Após isso, praticar. Né? Qual ano que essa pessoa vai? É o primeiro ano, é o segundo ano, é o oitavo ano? Então, preciso conhecer com antecedência sem gerar aquele sintoma da ansiedade, porque as pessoas também precisam, essas crianças também precisam desfrutar e aproveitar das férias, mas eu preciso estar consciente do ano que eu vou e das responsabilidades que eu vou ter nesse ano e saber como é que vai ser a matemática daquele ano, quais são os pontos que eu preciso melhorar. É geometria, então vamos lá. Né? Nossa, que tem pego muitas crianças, Sim, né? Geometria demais. tem pego muitas crianças, inclusive o Bruno ficou em geometria. Mas assim, outra coisa que a gente tem que observar, o que está acontecendo com essa criança. De repente é uma visão? Sim. Tá com problema de visão? Exato. Às vezes é uma enxaqueca, né? Às vezes é uma situação que ela tá passando dentro do ambiente que precisa ser conversada. Tem muita coisa que fica guardado dentro da pessoa. Tem o biológico e tem o ambiental. Sim. Preciso compreender quais são os aspectos biológicos da criança ou do adolescente que precisam ser revisados. Tá com alguma questão na vista, né? Tá com algum problema de vista? Tá com uma dificuldade de compreender, dificuldade auditiva, dificuldade de compreender e executar o que está sendo solicitado? Como está o processamento auditivo central dessa criança? Então, assim, existem diversos aspectos além da nota, por isso que eu digo, eu preciso ver além da nota. Né? Eu preciso analisar o contexto biológico, o contexto ambiental, como está a escola, em que cadeira está sentado, o que aconteceu, como está o caderno, como que foi que o professor passou. Então, nesses plantões escolares, é muito importante que a família se faça presente. Muito bom. E esse incentivar a autonomia também.
Às vezes a mãe quer Incentivar fazer o autonomia. papel do filho, deixa o filho fazer também, né? Sim, Dá responsabilidade. Sim. Desde pequeno, assim, quando a criança já sai da fase do 0 meses ao primeiro aninho de vida, já deve ser ofertado oportunidades de autonomia ao longo do processo. Porque só assim essa criança vai desenvolver as suas funções executivas, a capacidade de se autorregular, de se organizar e tantas outras coisas. Muito bom. Você acha que faltou mais alguma informação pra gente Acho. incentivar essas mães? Acho que não. Acho que E esses jovens também, bom, saiu da recuperação, começar a aprender bem logo do início. Sim, começar a aprender bem. Tarefas, não deixar tarefas acumuladas. Sim, não, jamais. Tem gente que só quer estudar praticamente nos dias das provas. O jeitinho brasileiro de É, ser, tudo pra última hora. de levar tudo, não. No último momento a gente começa a estudar. Todo o conteúdo que você vê durante o semestre, que você vê durante 1, 2, 3 semanas, ele vai ser cobrado futuramente, né? Você é cobrado por uma determinada demanda que você assume, esteja na escola, esteja no trabalho, esteja na faculdade. E na escola, qual é a demanda que a gente vai ser cobrado? Vão ser as avaliações. Então, o que é que compete a esse aluno? Poxa, estou estudando geometria aqui, ângulos, o que eu preciso saber para poder atingir a minha média final? Preciso sublinhar as palavras-chave dessa disciplina, preciso fazer um plano que se adeque ao meu aprendizado. Se eu estou com muita dificuldade, chamar meu professor para mais perto de mim, por favor, você pode tirar essa dúvida. Então, assim, eu preciso da autonomia para poder sanar a minha própria dificuldade na geometria ou em qualquer outra coisa. E nessa conversação há também aquela liberdade de dizer, olha, eu tenho dificuldade, não consigo aprender, muitas vezes com o pai, com a mãe, às vezes o pai e a mãe não tem tempo, precisa de uma aula de reforço para essa matéria. Quer dizer, é uma conversa, é um diálogo para saber onde está pegando e onde merece ajuda. Sim, é uma conversa que vai exigir que esse adolescente, essa criança, tenha uma autonomia para tê-la, não é? Eita, Ariane, muito bom. Eu acho que vai ajudar muitas mães que Sim. ficaram tristinhas porque os filhos ficaram de recuperação. Mãezinha, o importante é ele aprender. Aprender. Para quem não sabe, no início que meu filho tinha dificuldade de aprendizado, eu voltei ele para alfabetização. Era para ele ir para o primeiro ano. Eu falei, não, vou voltar para alfabetização e todo mundo vamos mudar de colégio, que é chato. A criança vai ficar no mesmo colégio, os outros passaram para o primeiro ano. Eu falei, que chato nada. Chato é ele não entender que essas coisas acontecem. Ele precisa entender que essas coisas acontecem, Sim. não tem problema. Ele vai aprender mais, isso foi maravilhoso. Chato é ele ter dificuldades Mais lá na da alfabetização frente, que vão reverberar por todas as outras séries. Então, para ele foi maravilhoso, está sendo maravilhoso. Eu digo de verdade para vocês, tem crianças que têm mais dificuldade no início e quando vai passando uma certa idade, ela tem mais facilidade de aprender. Sim, Não, sim. isso não acontece? Sim, porque você vai adquirindo a maturidade. Naquele momento, tudo quando você começa é um pouco mais difícil. Tem pessoas que vão precisar de um tempo maior para poder executar aquela ação. Sim. Então, é normal que essas crianças demorem um pouco mais. Mas logo em seguida você vai vendo um outro desempenho, porque ela já começou a pedalar ali. Então ela já... E eu acho super interessante, nada contra, mas assim, hoje ele conseguiu ver dentro do processo mesmo da escola que teve crianças que estavam na frente, infelizmente ficaram um pouquinho mais atrás e que ele permanece ali onde provavelmente não estaria. Sim. Porque voltou. Claro. Então assim, o que eu tô querendo dizer? Tudo acontece na minha vida, na vida dos meus filhos e na vida de outras mães e na vida de outras crianças. Sim. O que a gente tem que dizer é que isso é natural, é normal da vida. É como você estava falando, às vezes a gente acha que uma situação ruim vem para prejudicar a gente. E isso a gente pode generalizar, entre aspas, para alguns conceitos. Por exemplo, uma recuperação, às vezes a gente acha que é algo ruim, que é algo negativo. No entanto, não é. Eu preciso dessa nota, eu preciso dessa quantidade de pontos para atingir uma meta. Muito bom. Por quê? Porque eu não estava apto o suficiente. Né? Eu não tive um ano bom o suficiente para atingir isso. E muitas vezes a criança ela não tem nem a maturidade cognitiva para assimilar aquele conteúdo. Então a gente precisa adequar estratégias para incluir essa criança no aprendizado. Mãezinha, bora procurar entrar em contato com essas profissionais que ajudam tanto a gente. Ariane, Lara, vamos dizer para quem tá em casa teu Instagram. Ah, meu Instagram tem 2, né? Ai, que chique! Olha, quando ela veio da outra vez, ela só tinha um. Tô muito feliz com isso. Tem o Piscilara Ribeiro, que é o meu Instagram profissional, onde lá a gente coloca uma gama muito interessante de bom. conteúdos. E tem o meu projeto clínico, que é a Kids Criare, que é um bom. espaço de estimulação cognitiva, onde a gente faz justamente esse treinamento cognitivo para estimular as habilidades de atenção, memória, concentração, coordenação motora fina, coordenação motora grossa. Isso não se
se resume só a crianças, mas a todas as faixas etárias. Ai, que bom, parabéns. Obrigada. Que o final de ano seja maravilhoso pra você, que você tenha Obrigada. muita saúde, muita coragem. Você também, que é maravilhoso.